Olá, queridos alunos, queridas alunas, novamente aqui com vocês no Saraiva Prepara, nosso curso de super revisão para a OAB. Sou a professora Simone Figueiredo e trabalho com vocês na matéria de Direito Processual Civil. E nesse encontro vamos trabalhar com um tema que cai muito, tanto que o encontro será todo voltado para ele, que é o tema da competência, ok? Vamos lá? Vamos começar? Bom, competência no processo civil. Vocês sabem, né, que quando nós vamos promover uma ação, exercer o nosso direito de ação, provocando o Poder Judiciário para que ele exerça a jurisdição, nós temos de escolher, não de maneira, obviamente, facultativa, porque não é uma faculdade, uma opção, né? Mas nós temos de escolher de maneira devida, devidamente, né? De maneira que nos foi imposto por uma lei ou por uma norma, aquele juízo que é o competente, que é o adequado para resolver o nosso conflito de interesses, não é assim? Que é o tal do juízo competente, juízo competente. Aliás, né, muito comum falar em juiz competente, né? A própria lei se refere ao termo juiz competente, mas esse termo, né, ele é equivocado, ele está errado. Em verdade, a gente fala de juízo competente, porque a gente está se referindo ao órgão, à competência do órgão, não é? Que pode se dar com relação ao local, com relação à matéria, com relação à pessoa, enfim, né? Com relação ao órgão, mas não com relação à pessoa física do juiz, tá certo? Então, a questão da competência é sempre analisando o juízo, os órgãos que nós temos na nossa estrutura do judiciário para resolver os nossos conflitos de interesses, ou ainda que não haja um conflito de interesse propriamente dito, já que existe a questão da jurisdição voluntária, né, em que há ausência de conflitos de interesse, mas ainda assim temos de, em alguns casos, optar, né, provocar o judiciário, porque a lei impõe essa necessidade e vamos ter de escolher, optar por um juízo que seja competente para aquele nosso caso. Tudo bem, queridos? Muito bem. Num primeiro momento, né, nós vamos falar acerca de competência, analisando os critérios, né, os chamados critérios de competência internacional. Ou seja, vamos analisar, né, as questões sob o foco do nosso país. Se a ação pode tramitar no nosso país ou se ela não pode tramitar no nosso país. O que eu quero que vocês tenham em mente, né, duas coisas que eu quero que vocês tenham em mente no primeiro momento. Primeiro, a gente vai analisar se a ação pode ser no Brasil ou não. Ninguém vai poder falar que essa ação não, aqui no Brasil não, essa ação tem de ser lá na Itália. Não, no Brasil não. Essa ação tem de ser lá nos Estados Unidos. Ninguém pode dizer se essa ação vai ser na Itália, se essa ação vai ser nos Estados Unidos, onde vai ser. Por quê? Para isso nós teríamos de conhecer a legislação processual daquele país. E nós não conhecemos, ou ao menos não temos o dever nessa prova de conhecer. Tranquilo isso, queridos? Então, se na prova, por que eu estou dizendo isso, né? Se na prova vier, a ação terá de tramitar, deverá tramitar na Suíça. Pô, já tira isso da frente. Deverá tramitar em Portugal. Tire isso da frente, tudo bem? Qualquer alternativa dizendo que a ação tem de tramitar num local estrangeiro, tira da frente. Por quê? Nós não temos obrigação de saber isso, de conhecer. Como é que eu vou saber se aquele país vai ou não aceitar essa ação? Tudo bem? Não dá. Mas nós temos de saber se o nosso país aceita ou não essa ação. Tranquilo isso? Segundo ponto. Quando a gente trata do critério internacional, né, da autoridade judiciária brasileira, se a ação pode ou não tramitar no Brasil, óbvio, né, gente, por obviedade, que todas as situações que nos é trazida pela lei têm alguma relação, algum ponto relacionado com o Brasil. Se não tem nada a ver com o Brasil, uma ação entre estrangeiros sobre um contrato que foi celebrado no estrangeiro para ser executado no estrangeiro, de um produto estrangeiro, óbvio que não pode tramitar no Brasil. Óbvio, tudo bem? Por quê? Não tem nada, né, nenhum ponto de identidade com o nosso país. Tranquilo isso, queridos? Tudo bem, então vamos lá.
Critérios de competência internacional. Vamos analisar quais são os casos em que as ações podem ou não tramitarem no Brasil, tá certo? E a previsão, vamos lá no nosso template, vocês vão encontrar lá nos artigos 88 e 89 do CPC. O artigo 88 do CPC traz o critério de competência internacional concorrente. Concorrente. O que significa isso? Que a ação, em determinados casos, pode tramitar tanto no Brasil, como pode tramitar no estrangeiro. A parte que for promover, ela vai optar. Pode tanto no Brasil, como pode no estrangeiro. É uma opção dela. Tranquilo isso? É uma opção dela. Ótimo. Quais são esses casos que pode ser tanto no Brasil, como no estrangeiro? Olha lá. Primeiro, quando o réu for domiciliado no Brasil, réu domiciliado no Brasil... Gente... Obviamente que eu estou me referindo ao réu estrangeiro, tudo bem? Óbvio, né? Meu pai é português, tudo bem? Há muitos anos ele mora no Brasil, mas enfim, não requereu a naturalização, é português, nacionalidade portuguesa. Tem cartão de cidadão português, tá certo? Qualquer questão que aconteça com meu pai, ele pode promover a ação no Brasil? Pode. Pode. Por quê? Porque ele é domiciliado no Brasil. Pode promover em Portugal? Pode. Ninguém pode dizer que tem de promover em Portugal, tudo bem? Pode. Pode, olha, para o Brasil tá tudo bem. Se quiser promover lá, deu para compreender? Ninguém está dizendo que tem de ser lá. O Brasil só está dizendo que se quiser e eles aceitarem, pode ir para lá. Tranquilo? Então vamos lá. Réu estrangeiro domiciliado no Brasil. Segunda hipótese. Quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. E aí vamos pensar num navio japonês, não, numa empresa, vamos pensar assim, uma empresa japonesa com sede no Japão, com toda a vida empresarial dela no Japão. Não tem agência, filial, sucursal, nada no Brasil. Toda a vida empresarial dela é no Japão. Essa empresa japonesa compra produtos de uma empresa chinesa, que tem toda a sua vida empresarial na China. Sede na China, não tem filial, sucursal, nada aqui no Brasil, tudo bem? Toda a vida empresarial na China. E aí, elas pactuam que a entrega dessa mercadoria, a China entregará para a empresa japonesa essa mercadoria no Porto de Santos. Por quê? Porque em tal data, coincidentemente, haverá um navio japonês aqui, haverá um navio chinês, então para economizar nas transações, elas vão aproveitar essa coincidência dos encontros desses navios mercantis e vão celebrar, né, executar esse contrato, tudo bem? Com a efetiva entrega das mercadorias. Ótimo. Muito bem. Quando é feita a entrega da mercadoria, a empresa japonesa percebe, verifica que a mercadoria que está sendo entregue não é a mercadoria pactuada, ou que a mercadoria que está sendo entregue está defeituosa, estragada, enfim. Pergunto, a discussão sobre essa relação, sobre esse contrato de entrega de mercadorias entre essas empresas japonesa e chinesa, pode se dar no judiciário brasileiro? Eu duvido que elas queiram, né? Mas enfim, pode se dar no judiciário brasileiro? Pode. Pode sim. Por que que pode? Ué, porque em que pese sejam pessoas estrangeiras, pessoas jurídicas estrangeiras, sediadas no estrangeiro, com toda a sua vida no estrangeiro, elas pactuaram que o local da obrigação seria em território brasileiro, seria no Porto de Santos. E óbvio, né, que não se joga a mercadoria de um navio para o outro, né? O navio ele vai em solo brasileiro, paga todos os nossos impostos, taxas, segundo a nossa legislação aduaneira, para ir para o outro navio, tudo bem? Então, a obrigação efetiva se dá em solo brasileiro, tá certo? Pode, portanto, discutir? Pode. Pode discutir, sim, no judiciário brasileiro. Não querendo, pode discutir no judiciário do Japão? Pode. Eu nem sei se permite, hein, gente? Mas também não tem obrigação de saber. Mas pode? Pode. Pode ser no judiciário da China? Pode. Pode. O que eu estou dizendo é que, se quiserem, pode ser aqui no Brasil. Por quê? Porque celebraram como local do cumprimento da obrigação o Brasil. Tudo bem, queridos? Tudo bem. E a terceira hipótese, quando o fato ou o ato tiver ocorrido no Brasil.
fato ou ato tiver ocorrido no Brasil. Mais uma vez, né, com o exemplo da Copa aqui do Brasil 2014, né? Muitos estrangeiros no nosso país, suponhamos que um italiano domiciliado na Itália, que está aqui só para assistir aos Jogos da Copa do Mundo, isso foi muito no início, né, porque a Itália foi embora rapidinho, muito no início, resolveu alugar um carro e está passeando pela cidade, vamos supor, cidade de São Paulo, tudo bem? E aí, ele andando com o carro, andando em alta velocidade, acabou atropelando um chileno, que também estava aqui para assistir aos jogos. Um chileno foi atropelado. Pergunto, se esse chileno pretender promover uma ação indenizatória contra esse italiano, ele pode promover a ação aqui no Brasil? Esse chileno é domiciliado lá no Chile, só está aqui por causa da Copa. Só veio aqui por causa da Copa. Pode? Pode. Por quê? Porque o fato ocorreu no Brasil. Ainda que envolvam estrangeiros, domiciliados no estrangeiro, o fato ocorreu no Brasil. O nosso legislador permite que eles se valham do nosso poder judiciário, ok? Querendo, pode buscar o judiciário da Itália? Pode. Pode buscar o judiciário do Chile? Pode. Enfim, nós só estamos dizendo que, se quiserem, pode ser aqui no Brasil. Tranquilo isso, queridos? Muito bem. Bom, em todos esses casos, portanto, vocês viram que há um ponto de identidade com o Brasil, tá certo? Ou porque o fato ocorreu aqui no Brasil, ou porque a obrigação tinha de ser cumprida aqui no Brasil, ou porque o réu é domiciliado no Brasil, né? Sempre há um ponto que ligue, né, a situação ao Brasil, tá certo? Se for no Brasil, ótimo. Mas nós vimos que a competência ela é concorrente. Concorre em sua competência tanto a autoridade judiciária brasileira como a autoridade judiciária estrangeira, de maneira que eles podem optar pela autoridade judiciária estrangeira. Tudo bem? Agora, vamos pensar no seguinte. Se eles optarem pela autoridade judiciária estrangeira, essa sentença estrangeira produz efeitos aqui no nosso país? Produz efeitos aqui no nosso país? Sim ou não? Vamos pensar no caso do meu pai, que promoveu uma ação indenizatória em face de um brasileiro, mas quis promover a ação em Portugal. Como ele é português, suponhamos que o judiciário de Portugal tenha aceitado essa demanda para cuidar do direito dele e promoveu a ação em Portugal. Só que o réu é brasileiro e agora ele precisa vir para cá para expropriar. Aliás, vir não, ele já está aqui, né, domiciliado aqui, mas precisa dar início a um processo aqui no Brasil para expropriar bens desse brasileiro, já que ele ganhou a ação lá em Portugal. Ele pode pegar essa sentença portuguesa, né, e promover a ação de execução aqui no Brasil? Até pode, mas primeiro ele terá de promover uma outra ação. Qual ação? A ação de homologação de sentença estrangeira, tudo bem? Vai ter de promover uma ação requerendo que a sentença de Portugal seja devidamente homologada. Homologada para que ela gere efeitos no nosso país, ok? Qual é o órgão exclusivamente competente para homologar sentenças estrangeiras? Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, meu pai vai lá, pega a sentença portuguesa e promove, faz a petição inicial, anexa, né, essa sentença portuguesa e promove a ação de homologação de sentença estrangeira diretamente lá no STJ, para que o STJ homologue essa sentença, ok? O STJ homologou essa sentença estrangeira, essa sentença portuguesa. Beleza, ganhamos, vamos executar. Ótimo. Qual é o órgão exclusivamente competente para executar essa sentença estrangeira que foi devidamente homologada? Qual é o órgão? A Justiça Federal. Olha que interessante, a Justiça Federal. Nem se leva em conta outros critérios, tá bom? Ah, mas não tem nada a ver com união, com empresa pública, nada a ver. Nada a ver. Tem a ver com sentença estrangeira que foi devidamente homologada pelo STJ? Sim. A execução, portanto, se dá na Justiça Federal. Então, tomem cuidado. Cuidado com o quê? Uma coisa é a competência para homologar a sentença estrangeira. Competência para homologar, STJ. Outra coisa é a competência para executar a sentença estrangeira. Competência para executar a sentença estrangeira da Justiça Federal. Ok, queridos? Muito bem.
Artigo 88, competência concorrente. O artigo 89 do CPC, vejam lá no template, o artigo 89 do CPC, ele traz para nós o critério de competência internacional exclusivo. Critério de competência internacional exclusivo. Diz lá o CPC, é competente a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, ou seja, só no Brasil. Tudo bem, queridos? Quais são esses casos? E aí, eu vou dar uma regra muito generalizada, vocês façam a leitura depois do 89 do CPC, tudo bem? Mas já que é curso de super revisão e eu tenho de focar demais para vocês, eu vou dar uma regra super generalizada, tá certo? Mas guardem. Bens situados no Brasil, a ação tem de ser no Brasil. Bens situados no Brasil, a ação tem de ser no Brasil. Não importa que foi uma herança recebida por estrangeiros, domiciliados no estrangeiro, que nunca colocaram o dedinho do pé no Brasil. Tudo bem? Se essa herança envolve um bem situado no Brasil, a ação de inventário deste bem tem de ser no Brasil. Obrigatoriamente tem de ser no Brasil. Tranquilo isso, gente? Bem situados no Brasil, a competência exclusiva do Brasil. E aí atentem, muita atenção com o seguinte, por quê? Se nesse caso que eu dei para vocês, da herança, né, receberam de herança vários bens, e um dos bens, um só, é um bem situado no Brasil. E aí o juiz lá, sei lá de onde, os Estados Unidos não percebeu isso, não se atentou a isso e fez o inventário de todos os bens, inclusive, inventário e partilha, inclusive desse bem situado no Brasil. Aí os herdeiros querem fazer o registro para vender esse bem aqui. O que eles fazem? Eles podem pegar essa sentença do juiz americano e promover a ação de homologação de sentença estrangeira? Sim ou não? Não, não podem. Por que não? Porque a competência nesse caso é exclusiva da autoridade judiciária brasileira, ou seja, o STJ não pode homologar, não pode homologar. O que fazem então? Nada, rasga, joga fora, mas com relação ao bem situado no Brasil, não tem qualquer efeito, qualquer validade no nosso país. Deu para compreender? Então, não é qualquer sentença estrangeira que pode ser homologada pelo STJ, ou seja, né? Somente pode ser homologada pelo STJ as sentenças estrangeiras nas hipóteses de competência internacional concorrente, em que tanto faz se a ação fosse aqui no Brasil como no estrangeiro. Quando a competência é exclusiva da autoridade judiciária brasileira, não se fala em homologação de sentença estrangeira. Tranquilo isso, queridos? Tenham máximo cuidado, máxima atenção com isso. Bom, ainda com relação à competência internacional, a questão da litispendência, tudo bem? Não há reconhecimento de litispendência quando ações idênticas, ações iguais com as mesmas partes, mesma causa de pedido e mesmo pedido, estejam tramitando no Brasil ou no estrangeiro, tá certo? Não há. Óbvio que não, né, gente? São autoridades judiciárias diferentes, tá bom? Mas não há o reconhecimento da litispendência. Muito bem, vamos lá. Esse foi o critério internacional. Chegamos à conclusão, então, de que vamos promover a ação no Brasil, ou porque podemos, ou porque somos obrigados. Vamos promover a ação aqui no Brasil. Promovendo a ação aqui no Brasil, há uma série de critérios que nós temos de analisar, que são os nossos critérios internos de competência, não é? Competência interna, análise dos nossos critérios internos de competência. Muito bem, vamos lá no nosso template analisar? Olha lá. A competência ela pode ser especial ou comum. Em verdade, quando a gente fala, olha, vem aqui comigo, vem aqui, vamos lá. Quando a gente fala da análise dos critérios internos, né, para que vocês peguem e já levem isso para a prática, porque daqui a pouco vocês vão estar, né, com a carteira aí da OAB e exercendo uma das profissões mais lindas que existem, né, que é a advocacia, vocês vão ter de fazer um critério de exclusão.
né? Então, vocês chegam à conclusão de que é no Brasil, ótimo. E aí vocês vão analisar primeiro o quê, né? Se aquela ação que vocês vão promover, o que vocês querem discutir, pertence a determinada justiça ou não, pertence a determinada vara ou não, pertence a determinada comarca ou não. E tudo isso através de um critério de exclusão. Sempre assim, um critério de exclusão. Que critério de exclusão? Em regra, esse que a gente apresenta aqui no quadro para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar no template. Olha lá, primeira coisa, nós vamos analisar o quê? Se a nossa ação pertence à justiça especial ou se pertence à justiça comum, tudo bem? Se pertence à justiça especial ou se pertence à justiça comum. Qual é a justiça especial? Vocês conhecem? É a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a militar, não é isso? Como é que eu vou saber se pertence a elas ou não? Abre lá a Constituição e analisa as suas hipóteses, tudo bem? Está lá na Constituição. Quais são os casos que pertencem à competência da Justiça do Trabalho, à competência da Justiça Eleitoral e à competência da Justiça Militar. Não é da Justiça Especial, não é de nenhuma dessas três. Bom, então a nossa ação pertence à Justiça Comum, ok? Ótimo. Vamos promover a nossa ação perante a Justiça Comum. Mas nós vamos promover a nossa ação perante a Justiça Comum Federal ou nós vamos promover a nossa ação perante a Justiça Comum Estadual? Novamente, método de exclusão. Vamos lá na Constituição, no artigo 109, e vamos analisar se a nossa ação pertence à Justiça Comum Federal. Se a nossa ação pertence à Justiça Comum Federal. Não é da Federal, então nós caímos na vala comum, que é a Justiça Estadual. Tudo bem? A Justiça Comum Estadual. Então, sempre critério de exclusão. Não é da Justiça Especial, é da Comum. Não é da Comum Federal, é da Comum Estadual. É muito comum nas provas afirmarem que a Justiça Estadual é de competência residual. Está correto isso? Sim, está correto, de competência residual. Por quê? É o resíduo, é o que resta. Você tenta encaixar em hipóteses mais específicas. Não encaixou em nenhuma delas, o que resta, o que sobra para nós é a Justiça Estadual. Por isso que nós falamos, né, afirmamos, tratar-se de um critério de competência residual. Tranquilo isso, queridos? E aí, atentem, né? Casos de justiça, de competência da Justiça Federal, eu dei um para vocês. Execução de sentença estrangeira devidamente homologada pelo STJ, né? Onde é que nós vamos executar essa sentença estrangeira? Na Justiça Federal. Onde é que está isso? Lá no artigo 109 da Constituição. Tranquilo isso, queridos? Bom, não é da Federal, é da Estadual. E aí nós temos de analisar, levar em conta ainda outros critérios. Quais são? Olha lá no nosso template. Critério, em razão da hierarquia ou função. Critério, em razão do valor, em razão do território, em razão da matéria ou em razão da pessoa. Hierarquia ou função. Vamos analisar? Vamos pensar numa sentença proferida por um juízo estadual, um juiz da segunda vara civil da comarca de São Paulo, capital. Tudo bem? Ele proferiu a sua sentença, não houve a interposição do recurso de apelação, ele julgou procedente o pedido do autor, não houve interposição do recurso de apelação e essa sentença transitou em julgado, ok? Transitou em julgado. A parte ré pretende agora promover ação rescisória, pretende rescindir esse julgado, essa sentença. Pode? Bom, trata-se de uma sentença de mérito, não é necessário esgotar os meios recursais para que seja cabível a rescisória, não é verdade? E estando dentro do prazo de 2 anos, em tese sim, desde que se encaixe numa das hipóteses lá, né, permissivas da propositura da ação rescisória. Qual é o juízo competente para a ação rescisória? Vai promover perante o mesmo juízo, né, a mesma vara que julgou a ação que ele agora quer rescindir? Né? Não. Por uma questão do quê, gente? De hierarquia, de função, né? Vamos pensar, um juiz de primeiro grau rescindindo a sentença do seu colega que está no mesmo patamar hierárquico que o dele, não dá, né? Então, por conta de hierarquia, a ação rescisória é uma ação de competência originária de um tribunal.
ela deve originariamente iniciar-se lá no tribunal, tudo bem? E aí, se é uma sentença de uma justiça estadual, de um tribunal de justiça, Justiça Federal, de um TRF competente. Tranquilo isso, queridos? Muito bem. O outro critério aqui que a gente tem é o critério em razão do valor, né? Por vezes é o valor quem vai determinar qual é o juízo competente. Isso muito importante, né? Na questão dos juizados especiais, né? Juizado especial estadual, quando a ação tem até 40 salários mínimos, esse não é o único critério de competência, existem outros, mas há esse critério em razão do valor, e tem o juizado especial federal, as ações até 60 salários mínimos, que também há outros critérios, possuem outros critérios de competência, mas o valor da causa também é um dos critérios, tudo bem? Então, por vezes, o valor determina qual é o juízo competente. Temos ainda o critério de competência em razão do território, do foro, do local, não é? A ação de divórcio, né? Tem de tramitar no foro do domicílio da residência da mulher, né? Isso é uma regra específica de competência em razão do território, é válida essa regra? Sim, é válida, vigente, ok? Muito bem. O foro do domicílio do réu, que é a regra geral, né? No local do fato, nas ações de acidente, em verdade, o local do fato ou o domicílio do autor, da vítima do acidente, né? O CPC dá essa opção. Ou seja, em razão do foro é quando a gente analisa em qual local, em qual comarca, em qual cidade, né? Em qual estado nós vamos promover a ação. Tudo bem? Ainda, em razão da matéria, e em razão da matéria é muito ligada à questão da existência de varas especializadas ou não, e aí depende muito do estado ou da cidade em que você se encontra, né? Mas um exemplo clássico que se aplica a todos nós no Brasil é a questão das ações que versam sobre direito de família, não é? Se versa sobre direito de família, tem de ir para uma vara de família, ok? Como último critério de competência, a razão da pessoa, né? Se a ação é proposta em face da União, a competência é da Justiça Federal. O que está determinando a competência da Federal aqui nesse caso é a pessoa que figura aqui no processo, a União. Tudo bem? Então são várias coisas que por vezes nós temos de levar em conta até identificarmos qual o juízo competente. A matéria que vai ser discutida, a pessoa que está no processo, o valor daquela ação, o local, a natureza da ação, enfim, há uma série de critérios que nós temos de levar em conta até chegarmos ao juízo competente. Ok, queridos? Muito bem. Bom, alguns critérios de competência, desses que nós falamos, são considerados critérios de competência absolutos. Outros são considerados critérios de competência relativos. E aí, o raciocínio ele é muito simples. Por quê? O absoluto é quando é aquilo, a lei está dizendo lá, é aquele critério, é aquele juízo competente e ponto final. Não se discute. O relativo é quando, olha, teria de ser lá, mas dá para mudar. Dá para mudar. Tudo bem ou não? E aí, gente, eu pergunto, obviamente, cláusula de foro de eleição, ou cláusula de eleição de foro, cada um chama de um jeito. As partes escolhendo uma comarca. Pode? Dependendo do caso, pode sim. As partes escolhendo uma comarca. Eu pergunto, se elas podem escolherem uma comarca para o trâmite da ação, para que a ação tramite nessa comarca, trata-se, o critério de competência em razão de foro, de local, trata-se de um critério absoluto ou de um critério relativo? Poxa, gente, lógico que é um critério relativo. Se elas podem escolher, é porque elas podem modificar. Ah, não quero o domicílio do réu, não quero a residência da mulher. Elas podem modificar, tudo bem? Por vezes pode se modificar. E se pode modificar, é porque o critério de competência é relativo. Se não pudesse modificar, aí é porque o critério de competência ele é absoluto. A ação de divórcio, aí eu não quero que vá para a vara da família, não. Eu quero que vá para a vara empresarial, porque eu estou discutindo muitos bens, o patrimônio é gigante nesse divórcio. Pô, ridículo. Eu posso escolher, a parte pode escolher que vá para a vara empresarial? Não. Se vier sobre direito de família, a competência da vara da família é
absoluta. Tudo bem ou não, queridos? É por uma questão de lógica, não precisamos ficar no decoreba das coisas, tá certo? Por uma questão de lógica apenas a gente consegue chegar a essa conclusão. Critério absoluto, não tem discussão. É aquele juízo e ponto final, sob pena de nulidade. O critério relativo é passível de modificação. É passível de modificação. E se é passível de modificação, não gera nulidade. Tudo bem? Não gera nulidade. Muito bem. Bom, causas de modificação de competência. Causas de modificação de competência. Conexão e continência e foro de eleição. Foro de eleição nós já falamos, as partes escolhendo um foro, um local, elas alteram a competência. Pode, natureza relativa. Conexão e continência. São aqueles casos em que as demandas têm de ser reunidas, né? Para que não haja um julgamento conflitante, para que não haja decisão conflitante, não é? Se elas são conexas ou se elas são continentes, elas são reunidas para um mesmo julgamento, reunidas perante um mesmo juízo, juízo prevento, para um mesmo julgamento. Então, o juízo competente era A, o juízo dessa ação competente era o B. Mas, em razão da conexão da continência, nós vamos identificar qual é o prevento. O prevento é o A, porque começou primeiro lá. Vamos identificar qual é o prevento e vamos mandar essa ação para lá. Para quê? Para que sejam julgadas juntas. Modificou-se essa competência para que haja uma decisão única, para que não haja conflito de decisões. Então, são causas de modificação de competência a conexão, a continência e o foro de eleição, a cláusula de foro de eleição, ok? Para terminarmos a questão de competência, é possível que haja conflito de competência. E aí, óbvio, né, gente, é ridículo, mas enfim, já que cai nesses termos, é minha obrigação trazer. Pode acontecer de 2 ou mais juízes se afirmarem competentes ou 2 ou mais juízes se afirmarem incompetentes. Competentes, conflito positivo, incompetentes, conflito negativo. Quem decide? Eles? Obviamente que não, mas o tribunal superior a eles, este é quem vai decidir qual o juízo competente. Tranquilo isso, queridos? Assistam a aula, façam a leitura da matéria, indico pelo menos a leitura, né, do volume único da OAB, aqui da editora Saraiva, da coleção OAB Nacional, e até um próximo encontro.